Olá, sejam bem-vindos ao AmplificaCast e hoje eu tenho um convidado especial, estou aqui com o Ciro Julien e nós vamos falar sobre vendas de alta complexidade e vendas de alto valor para o segmento mercado de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Ciro, é um prazer receber você aqui e eu espero que nesse episódio a gente aprenda muito com você, que você tem só um pouquinho de experiência em vendas, né? Muito obrigado, Eric, muito obrigado Amplifica, pela oportunidade e muito obrigado a quem está nos ouvindo também, pela audiência. Legal. E para a gente começar o nosso episódio, a gente tem uma missão aqui, é sempre ir direto ao ponto. Ir direto ao ponto faz todo sentido, sem enrolação, para que você aprenda o conteúdo prático. Ciro, o que é venda de alta complexidade e venda de alto valor, falando para o mercado de tecnologia? Bom, vamos lá. Vendas de alta complexidade, por exemplo, vendas de infraestrutura de TI, infraestrutura de cibersegurança, máquinas industriais, sistemas de automação industrial, vendas que envolvem um apoio de engenharia muito denso, vendas que têm não só um alto valor financeiro envolvido, mas que envolve um alto nível de conhecimento dos interlocutores, onde o interlocutor do vendedor ele é muito especializado e exige um conhecimento bastante importante do vendedor que vai tratar essa venda. Legal. E essa venda, estamos falando de venda complexa, o ciclo de venda ele é longo, né? Em média, quanto tempo você acha que dura um ciclo de venda para uma venda complexa? A venda complexa, ela desde o seu nascimento até o fechamento, realmente o ciclo é longo, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. A venda complexa ela surge quando ela surge da identificação de algo na tecnologia do negócio que está atrapalhando o negócio, que está atrapalhando a empresa. Neste momento, as áreas demandantes e as áreas de tecnologia da empresa começam a avaliar as soluções, avaliar as oportunidades de melhora na sua infraestrutura, geralmente para colocar esse investimento no orçamento do ano seguinte. Então, via de regra, demora 6 meses, 1 ano, é uma venda de ciclo maior. E o ticket médio de uma venda como essa? De um projeto? Pode variar de R$1 milhão, R$10 milhões, R$50 milhões. Venda, eu costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam o que é venda complexa? Venda complexa é vender navio. Alguém vende navio. Com certeza. Vende avião. Alguém vende avião. Existem os executivos de vendas da Embraer, da Boeing. É uma venda complexa e de alto valor. Legal. E eu imagino que dentro desse processo de venda complexa, os skills aí para desenvolver um processo como esse é totalmente diferente de uma venda de um ticket mais baixo, né? Ou não? É totalmente diferente porque depende de mais questões. Quando você fala de uma venda mais transacional, o conhecimento do produto que está se oferecendo, ele geralmente basta para se fazer a venda, porque você fala muito das características, dos diferenciais técnicos e tudo mais. Quando você fala de venda complexa, primeiro, vamos falar de TI, eu estou tenho muita intimidade com o setor de TI. Um vendedor, para trabalhar com TI, ele tem que entender acerca da infraestrutura que o cliente já tem. Ele tem que entender quais tecnologias o cliente usa para cibersegurança, para rede cabeada, para rede sem fio, para comunicação, colaboração. Ele tem que entender quais são os fornecedores preferenciais daquele cliente. Ele tem que saber quais foram os projetos que foram implementados nos últimos anos e como é que foi a experiência do cliente em relação a esses projetos. Ele tem que entender também sobre as pessoas, como lidam as pessoas que cuidam dessa infraestrutura e também os setores que utilizam, que são os usuários da infraestrutura. É muito importante também que ele entenda sobre o momento da empresa,
né? Quais são os objetivos do negócio, se a empresa está montando novas unidades, se está fechando, se está montando um novo parque industrial, se está demitindo gente ou se está admitindo gente, se está crescendo, se está diminuindo. Então, conhecer muito acerca da tecnologia que a empresa usa, acerca dos objetivos das pessoas que ele vai se comunicar naquela empresa e acerca dos objetivos da empresa é bastante importante, sem o qual ele não vai conseguir ter relevância suficiente para poder fazer a diferença e para poder ajudar aquelas pessoas e aquela empresa a atingir os seus objetivos. Legal, estava lendo um trecho do e-book que você tem lá sobre Spin Selling. Sim. E você estava falando que fazendo uma análise assim, né, de que a venda complexa, dependendo de quem aquela empresa fecha com o parceiro, né, que está vendendo aquela solução, ele tem que ter um alto grau de confiança de quem ele está comprando, porque isso pode acarretar até mesmo a demissão dele no futuro se aquele projeto der errado, né? Porque tem um investimento altíssimo, né? Sim, vamos lá. E aí, eu costumo dizer assim, a confiança, né, a credibilidade, conseguir se fazer tornar relevante e crível, né, no que diz respeito à sua capacidade de entregar aquele projeto, ela é muito importante. Porque o volume, né, quanto mais alto o volume e quanto mais o projeto pode impactar diretamente aquele negócio, sim, mais importância tem, mais pessoas olham para esse projeto e esse projeto pode ser tão melhor quanto pior para a pessoa que assinou, para a pessoa que autorizou. Eu costumo dizer, inclusive tem uma fase, você falou do Spin Selling, a gente tem um livro Spin Selling 1 e tem o Spin Selling 2, que muito pouca gente conhece, né, as pessoas que vão estudar. E o Spin Selling 2, ele diz de uma fase que é o seguinte, que o cliente olha para o vendedor e fala, está fechado. E aí o vendedor volta para a empresa e fala para o chefe, está fechado. Na reunião de forecast ele comita, né, aquele projeto como fechado. Só que ele demora muito para entrar. E aí, esse livro, Spin Selling 2, ele detalha bastante essa fase, onde quando o cliente decide comprar de você, ele ele entra numa fase que a gente chama de preocupações adicionais. Será que essa empresa tem estrutura suficiente para me atender? Será que o pessoal dele está preparado para fazer o onboard dessa tecnologia? Será que o meu time está preparado para receber essa tecnologia? Será que... e aí outros profissionais da empresa, o CEO começa a falar assim, bom, fazemos esse investimento esse ano ou o ano que vem? Né? Então, será que o nosso fornecedor atual, que está com a gente há tanto tempo, né, não teria uma capacidade melhor, né, de nos entregar essa solução? Então, essa questão de se fazer capaz, de se mostrar capaz de entregar é bastante importante. E dentro desse processo, né, quando a gente fala de venda complexa, como que inicia um processo, assim, por exemplo, você tem uma solução que ela tem um alto valor, como que inicia esse processo da geração da demanda, né, do vendedor ir atrás daquela conta específica que ele acredita que faça sentido para ele trazer aquele negócio para a empresa? Vamos lá, isso é muito importante. Eu venho acompanhando muitas empresas e muitos vendedores de alta performance nesse setor. E eu vou te falar uma característica de todas as empresas que estão indo bem e uma característica que está presente em todos os vendedores que têm alta performance. Eles são capazes de vender todos os anos para os mesmos clientes. Legal. E aí mora a principal diferença. Em venda de alta complexidade, alto valor, principalmente no setor de TI, os vendedores precisam trabalhar com carteiras pequenas e fechadas. Por que pequenas e fechadas? Porque ele tem que ser capaz, primeiro, de identificar qual é o perfil do meu cliente ideal. O perfil do meu cliente ideal é o setor de saúde, com companhias que faturam mais de R$1 bilhão por ano e, sei lá, então ele identifica um perfil de cliente ideal. Identificado esse perfil de cliente ideal, ele fecha 10, 20 clientes e ele vai mergulhar nessas empresas, porque ele vai se tornar capaz de gerar oportunidade
à medida que ele se coloca capaz de aprender continuamente acerca daquelas pessoas que ele vai se relacionar, acerca das tecnologias que essas empresas usam e acerca dos objetivos desse negócio. Quando ele passa a aprender cada vez mais acerca desses 3 pilares, ele se coloca capaz de relacionar o seu portfólio com os objetivos daquelas empresas e daquelas pessoas. Só assim ele é capaz de ter relevância e ele é capaz de entender quais são os problemas que aquelas empresas estão enfrentando, né? Quais são os objetivos que aquelas pessoas têm, e dessa forma ele vai ser capaz de relacionar o seu portfólio com os objetivos destas pessoas, né? É assim que gera, não existe mágica, é simples. Você se relaciona de uma forma muito íntima e próxima com o seu cliente, de maneira que você aprende tanto sobre ele, que você passa a ser um fornecedor que tem uma capacidade maior de entender os objetivos daquelas empresas e daquelas pessoas. E aí você se torna capaz de gerar oportunidade. Legal. Né? Impossível você gerar oportunidade no segmento de alta tecnologia, alto valor, através desses processos sistêmicos de envio de cold e-mail, spam, cold call. Essas empresas são muito grandes, esses clientes são muito abordados. Os caras, quando você manda um jovem, né, ligar para um CIO, se ele consegue chegar ao CIO, né, o CIO recebeu 50 ligações naquele mês do mesmo tipo, né, 100 e-mails naquele mês do mesmo tipo. Você se joga na vala comum, né? E ao invés de você se aproximar daquela empresa, né, gerando uma boa impressão, você gera uma má impressão, porque você coloca esses interlocutores são muito especializados, você coloca uma pessoa que tem pouca especialização para falar com uma pessoa altamente especializada e você se apresenta mal. Né? E ao invés de você gerar uma aproximação, você se afasta mais ainda. Então, não tem mágica. É através do aprendizado contínuo acerca das pessoas, das empresas e dos clientes. E você só faz isso fechando carteiras pequenas para cada vendedor. Você falou de quem tem êxito. Agora fala de quem não tem êxito nesse processo, porque... Vamos lá. Porque é importante, né? Você tem experiência, você fala aí com diferentes empresas, né? De diferentes segmentos, a todo tempo, diferentes portes. É legal você comentar aí, porque não tem êxito. Quem não tem êxito, vamos lá. Eu costumo dizer assim, quando você vende hoje um projeto de cibersegurança para um cliente, o que você fez quando você vendeu esse projeto? Esse projeto que você vendeu hoje é pipeline para daqui 3, 4 anos. Você vai vender outro. Então, se você vende um switch para um cliente hoje, é pipeline para daqui 3 ou 4 anos. Você vai fazer o refresh dessa tecnologia. Quando o seu concorrente vende um projeto, aquele projeto do concorrente é pipeline para você para daqui 3 ou 4 ou 5 anos. Então, os profissionais de vendas que buscam trabalhar com carteiras de clientes, primeira coisa que acaba com o sucesso é o vendedor ele não resistir e aceitar atender um cliente fora do perfil para vender 1, 2, 3 itens e ocupar o seu tempo para um cliente fora do perfil. Né? Ele vai vender lá um dispositivo baratinho para esse, um dispositivo baratinho para aquele outro, um sisteminha menor para aquele outro, só porque a demanda apareceu, só porque foi alguém que indicou, precisava vender alguma coisa, só porque ele precisava vender alguma coisa, porque ele não vendeu nada ainda e ele... Isso acontece. Isso acontece. Então, quando o vendedor ele não sabe, ele não tem disciplina para olhar, para resistir, para resistir e ocupar 100% do seu tempo naquela carteira de 10, 20 clientes, 25 clientes que tem perfil ideal, ele não constrói um trabalho de alto resultado no longo prazo. Sim. A verdade, e veja só, uma empresa de perfil ideal, geralmente ela compra
rede cabeada, ela compra rede sem fio, compra colaboração, compra data center, compra cibersegurança. Então, o que acontece? Um ano o vendedor vende rede cabeada, no ano seguinte ele vende cibersegurança, no outro ele vende colaboração, no outro ele vende data center, no outro ele vende rede sem fio, no outro ele vende novamente, ele faz um refresh, então ele vende todos os anos. Uma empresa desse porte investe 20, 30 milhões por ano em equipamentos de TI e telecom. Se eu tenho 20 clientes, né, desse porte bem escolhidos, o vendedor ele tem um mercado para atuar de 600 milhões de reais por ano. Então ele vai pensar, quanto eu quero de share desse mercado? Eu quero 5%. Então ele vai vender lá 30 milhões de reais por ano. Eu quero 10%, eu vou vender 50, 60 milhões de reais por ano. Então é assim que o vendedor constrói, né, uma atuação sólida. Ele tem que saber delimitar o seu mercado, né, e disputar aquele mercado, porque aqueles clientes vão todos os anos investir o seu orçamento de TI em novas tecnologias, fazendo atualizar, refresh, né? Atualizar. Eu costumo dizer, às vezes o vendedor volta do cliente e fala assim, o cliente ele está sem budget. É mentira. Que vai ter que atualizar toda empresa tem budget. Sim. Toda empresa tem budget. Ele está sem budget para este vendedor, né? Porque ele está gastando com outros. Sim, é verdade. Então toda empresa investe anualmente. Eu investo 5 milhões por ano em TI, eu investo 10 milhões por ano em TI, eu investo 30 milhões por ano em TI. Investem muito mais. Né? E existe uma maneira muito fácil. Existe um trabalho da Fundação Getúlio Vargas de 2020 que demonstrou, de 2021 na verdade, que demonstrou que em 2020 as empresas, em média, investiram quase 8% do seu faturamento em tecnologia da informação. Houve um crescimento bastante elevado, né, no pós-pandemia. Você não precisa trabalhar com 8%, vamos imaginar que grande parte disso seja de custo de gastos correntes, como folha de pagamento, contratos. Vamos imaginar que 3%, 4% do seu faturamento seja investimento em novas tecnologias. Então, uma empresa que fatura 1 bilhão, né, se ela investir 5% são 50 milhões de reais por ano em novas tecnologias. Então, basta ele encontrar, escolher bem essas empresas e dar um jeito de conseguir se relacionar com esses clientes. E como é que ele consegue se relacionar? Sendo capaz de ser relevante. E como é que ele se coloca capaz de ser relevante? Aprendendo continuamente sobre os clientes. Sim. Eu vou fazer uma parte aqui para te falar uma coisa. O vendedor tem que pensar assim, se ele fez a visita, se ele fez uma reunião e ele foi capaz de aprender mais sobre o cliente do que o cliente sobre ele, tá certo. Se ele fica o tempo inteiro falando sobre o seu produto e o cliente aprendeu muito mais sobre ele do que ele sobre o cliente, tá errado. Então, quem tem que ser o protagonista? Tem que ser o cliente ou o vendedor? Eu vou até mudar a sua frase. O seu portfólio não é protagonista. Não é do seu portfólio que você tem que falar. O cliente é protagonista. A empresa, o negócio, os objetivos do negócio e as pessoas, o objetivo das pessoas. Então, o vendedor de alta performance, ele é uma pessoa capaz de aprender em todos os contatos acerca daquelas pessoas, dos seus objetivos e acerca daquela empresa, né? Mas como é que eu vou aprender acerca da empresa? Eu costumo dizer assim, segue o CEO. Né? Segue o CEO, lê tudo que o CEO fala, ele dá toda a letra. Sim. Ele diz todos os objetivos da empresa. Ainda mais hoje, né, que todo mundo é social, postando conteúdo todo tempo. O CEO fala tudo, né? Coloca lá no Google, né? Coloca lá no alarmes do Google. Sim. Né? Os alertas do Google. Né? Coloca lá, fulano de tal, segue. Leia todas as entrevistas, todas as notícias acerca do que o senhor fala. Você vai saber um pouco acerca daquela empresa. Você vai ser capaz
de conversar com o time de TI ou com o time de infraestrutura de uma maneira mais, como se você fizesse parte da empresa, de uma maneira mais empática. Eu sei que vocês estão investindo tantos milhões numa nova planta industrial, que o seu CEO declarou no jornal, assim. Né? Então, o vendedor ele tem que ter interesse pelas empresas e pelas pessoas. Muito bom, muito bom. E a gente falou de vendas de alta complexidade, de como gerar demanda, como se relacionar, como aprender mais sobre a empresa. Agora, quais são as plataformas ou tecnologias que uma empresa, um time comercial, ele precisa ter para ter dados, para ter informação relevante sobre aquelas contas, para registrar, né, colocar todos os inputs, as movimentações? Como que você julga ser importante esse processo? Bom, vamos lá. Primeiro, né? Básico, né? Tem que ter um CRM. Ele tem que ter um CRM. Quando a gente fala de um CRM, você tem que ter um CRM que te coloque capaz de registrar o aprendizado contínuo, né? Você tem que guardar, arquivar essas informações que você vai aprendendo acerca das pessoas, acerca da infraestrutura em algum lugar. Então você tem que ser capaz de colocar esses dados de maneira organizada dentro do seu CRM. Existem já algumas ferramentas que se colocam capazes de cadastrar as tecnologias, né, que uma empresa tem. Eu posso citar algumas aqui, né? Não sei se isso poderia... Isso seria... o Salesforce você é capaz de fazer isso. Tem um CRM nacional que também te coloca capaz de fazer isso. O Plumes te coloca capaz de fazer isso. E outros. Né? Eu citei 2 nomes aqui, né, que eu sei que você é capaz de aprender sobre aqueles contatos e sobre aquelas infraestruturas. Eu queria te fazer um comentário sobre contatos também. Enquanto você está se relacionando com a empresa, você tem contatos. Os contatos são da empresa. Quando nasce uma oportunidade, esses contatos viram atores. Porque eles atuam naquela oportunidade. E eles têm um papel naquela oportunidade. Não é incomum, às vezes o vendedor fala, o fulano e tal é meu amigo. Isso é um sonho, é uma miopia. Porque não é incomum você, no mesmo cliente, a mesma pessoa estar do teu lado na oportunidade A e estar contra você na oportunidade B. Por quê? Por que ele está contra você? Porque de onde ele veio, ele já fez um projeto com outro fabricante que não o seu, né? E ele tem mais conhecimento técnico sobre aquele, ele está mais confortável em lidar com aquela tecnologia, ele já tem mais acesso às pessoas naquele outro fabricante. Então, ele na oportunidade A, ele atua como alguém que está do teu lado. Na oportunidade B, ele atua como alguém que não está do seu lado. Então, quando gera uma oportunidade, você tem que olhar para esta pessoa e você tem que saber que ele deixa de ser um contato e passa a ser um ator. E esse ator tem um papel. E esse papel você tem que identificar. O nível de influência desse papel. Né? Ele é positivo para mim, ele é negativo, ele é neutro. Né? E aí tem uma coisa nova. Antigamente, o vendedor ele ia no cliente, ele argumentava e ele convencia o cliente. A venda meio que acontecia na reunião. Hoje, apesar do vendedor achar que saiu da reunião e que convenceu todo mundo, 95% da venda acontece quando o vendedor vai embora. E aquelas pessoas ficam lá conversando entre si. Né? Fica lá. E aí, então, vender deixou de ser convencer o seu interlocutor e passou a ser capaz de criar um consenso entre todas aquelas pessoas que são impactadas direta ou indiretamente, né? Criar um consenso de que a sua solução é a melhor. Então, vender projetos de alto valor ficou mais complexo. Você tem que mapear quem são todas as pessoas que estão envolvidas, que são impactadas direto ou indiretamente. Tem que entender o papel de cada uma dessas pessoas. Registrar essas informações. Registrar e tem que atuar em cada uma dessas pessoas. Eu vou contar uma coisa aqui.
Às vezes eu já vi vendedores falando assim, chefe, sabe aquele cara que sempre atrapalha a gente em todos os projetos? Graças a Deus ele não participou da reunião, a reunião foi ótima. Tá errado. Ele tem que colocar essas pessoas em todas as reuniões, porque ele é inimigo. E ele tem que fazer essa pessoa se colocar, né, dar a sua opinião, tem que saber como essa pessoa pensa a respeito para ter oportunidade de agir. Eu já vi alguns falarem assim, sabe aquele camarada? Acabei com ele na reunião. O cara virou o inimigo. E quando ele sai de lá, ele vai agir. Ele vai agir naquelas reuniões, vai influenciar. Então, muito da arte de venda, da venda complexa, está na sua capacidade de mapear quem são todas as pessoas que vão ser impactadas, direta ou indiretamente, e você ser capaz de atuar junto a cada uma. E aí tem uma mágica. Se a venda acontece quando o vendedor não está lá, o vendedor tem que ser capaz de plantar lá dentro um mobilizador, que é aquela pessoa, né? Alguns chamam o mobilizador de sponsor. Na verdade não é sponsor, porque o sponsor pode parecer que ele é o patrocinador, sim. O cara que tem o budget. Não, ele é o mobilizador, é aquela pessoa que por algum interesse, né, ou para adquirir relevância, ou porque confia mais na sua empresa, ele vai pegar a sua proposta, vai pôr debaixo do braço e vai sair vendendo internamente e vai trabalhar para você enquanto você não está lá. É aquela pessoa que vai te dar informações de qualidade, que vai te sinalizar quando alguém está trabalhando contra para você fazer alguma coisa. Então, em venda de alta complexidade, de alto ciclo, se você não tem um mobilizador, você perde muito a sua capacidade de fechar o negócio. Então, buscar um mobilizador é básico, é fundamental para você ter sucesso dentro. E mobilizador, vamos lá, o mobilizador ele é um papel de um contato dentro de... É alguém que se mobiliza por você, trabalha por você lá dentro enquanto você não está presente. E como que, aí até pegando o gancho do que a gente está conversando, como que a empresa ela usa os dados, as informações do CRM, para usar isso como um dado estratégico para poder ajudar no avanço de fechamento desses negócios ou dessas vendas? Vamos lá. Eu vou até voltar. Porque tem bastante empresa que não usa os dados, né? Tem o CRM, mas não usa os dados. Vamos falar de dados, né? Primeiro, quando um vendedor, tudo que aprende, então, por exemplo, eu tenho que organizar os dados. Quais dados eu quero aprender acerca daquele cliente? Eu quero saber o que ele tem dessa tecnologia 1, tecnologia 2, tecnologia 3. Então você tem que criar uma árvore do que você quer mapear. Sim. Então você pega as famílias e as subfamílias, e você tem que dar um jeito de criar o que eu chamo de um raio-x de mapeamento das tecnologias. Eu tenho que ter também um raio-x de mapeamento das pessoas. Legal. Né, das pessoas. E aí o que acontece? Sempre que um vendedor ele vai ter uma call, uma reunião ou uma conversa com o cliente, o que ele faz? Ele vai olhar para aquele mapeamento, ele vai olhar para as informações dele e o que ele vai aprender? Ele vai aprender o que ele não sabe ainda. Eu não sei ainda que tecnologia esse camarada usa para a segurança do perímetro, por exemplo. Então ele vai conversar com o cliente em determinado momento e ele vai perguntar, a propósito, o que você tem de segurança do perímetro naquela localidade? Eu tenho tal coisa. E ele vai anotar e vai registrar. Então, sempre que ele for conversar com o cliente, antes de conversar, ele vai olhar na sua base e vai descobrir o que ele não sabe. Quando ele descobre o que ele não sabe, ele sabe o que ele precisa aprender. Aí ele vai aprender e vai enriquecer a sua base o tempo todo. Isso ajuda muito na geração de oportunidade. Agora, no caso de fechamento de oportunidades, né, você pode, por exemplo, cadastrar, por exemplo, quais são os critérios de avaliação de um determinado cliente, né, de fechamento, de escolha de um fornecedor. Eu lá 5 anos atrás, eu fechei com esse cliente e eu sei que os critérios ele não compra de empresa que não tem esse tipo de certificação, ele não compra
enfim, você tem que Definiu. registrar Sim. quais são os critérios de avaliação de fornecedor daquele cliente antecipadamente, né? Porque essas informações se perdem, os vendedores se trocam, Sim. né? E aí entra uma pessoa nova e a empresa... você perde, e você você tem que perde. recomeçar, tá sempre recomeçando o processo, né? Quando não tem dados, você fica recomeçando sempre, né? Sempre tem que recomeçar o processo. É isso. Né? Legal. E a gente comentou um pouco no começo do spin selling. Sim. Como que é esse processo? Como que o spin selling ele ajuda no mapeamento dessas contas? Como que estrutura esse processo aplicando o spin selling? Vamos lá. Por que o spin selling é importante? O spin selling é importante porque, na minha opinião, apesar de ser bem antigo, ele é onde nasce tudo que a gente sabe sobre venda consultiva hoje, né? Foi lá no spin selling que alguém criou o conceito de se trabalhar a venda com objetivo de investigação, o objetivo de entendimento da dor do cliente, investigar a dor do cliente, de trabalhar a venda sempre com o objetivo de aprendizado, ele nasce no spin selling. Então, eu acho que se o vendedor sabe do spin selling, ele é capaz de entender as técnicas mais modernas. Se ele não sabe do spin selling, ele não é. Então, eu acho que spin selling é uma técnica que todo mundo deveria estudar. Segunda coisa que eu quero dizer, essas técnicas, elas não foram feitas para serem usadas, para serem aplicadas no dia a dia da mesma forma que está escrito lá no manual. Sim. Eu percebo que alguns gestores ficam brigando com os vendedores, não, porque você não fez isso, você não fez aquilo, né? Porque tenta aplicar essas técnicas da mesma maneira que está lá no manual. Elas não foram feitas. Se você fizer isso, a probabilidade de dar errado é enorme. Essas técnicas, elas servem para que a gente tenha um repertório maior, né, e para que a gente seja capaz de criar um processo de vendas mais adequado a cada empresa, que é única. Então essas técnicas, elas são só repertório, elas não são definitivas, não precisa tomar cuidado quando a gente fala sobre elas, né? Agora, qual é a diferença do spin selling? O spin selling sugere que o cliente, que o vendedor tenha que descobrir o que de fato justifica o projeto. Por que raios aquela empresa vai pegar 10 milhões de reais e vai dar para a sua? Então, a base do spin selling está no vendedor ter capacidade de justificar o projeto, né? De descrever o que de fato motiva aquela companhia a investir aquele dinheiro. Sim. E o que motiva aquela companhia a investir aquele dinheiro não é a maravilha tecnológica que ele está oferecendo. Eu vejo vendedores capazes de com discursos excelentes, né? E capaz de falar como que a maravilha da minha tecnologia vai transformar o seu negócio. Mas isso não funciona, isso não serve para nada. O vendedor, ele tem que ter capacidade de sentar na cadeira do cliente e, através da retina do cliente, né, enxergar de fato por que a aquisição daquela tecnologia de alto valor vai tornar o dia a dia dele melhor ou o negócio da empresa que ele trabalha mais eficiente. Quando ele se coloca capaz de montar essa, que eu chamo de justificativa do projeto, ele se coloca capaz de argumentar sobre valor. Legal. Né? E o entendimento da técnica do spin selling, na minha opinião, é a técnica que mais se coloca capaz de fazer o vendedor ter essa lógica. Sim. Porque ele tem que ter essa lógica, né? E como é que ele descobre isso? Primeiro, ele descobre, ele faz as perguntas para entender o negócio, por isso que ele tem que aprender sobre o cliente. Sim. Com base nisso, ele passa a perguntar sobre possíveis problemas que o cliente tenha, porque o cliente não quer saber sobre a tecnologia. Ele não quer saber sobre quem é a sua empresa ou qual é o fabricante que você representa. Ele quer saber do dia a dia dele, dos problemas que ele tem que resolver. Então, sobre o que o cliente quer falar? Sobre os problemas que ele tem que enfrentar. Né? E o spin selling sugere que o vendedor fale e pergunte acerca dos problemas que ele tem que resolver. Legal. Por isso que vale a pena estudar o spin selling 1 e 2. Legal. São 2 livros, não é um livro só. Legal, legal. E uma empresa que, imagina, você faz consultoria, né, para várias empresas, é isso, não é? Sim.
quais são os indicadores que uma empresa ela tem que olhar? Porque você deve... Tem empresas, por exemplo, que tem lá propostas no funil, né? Tem propostas no pipeline, tem novos negócios a serem fechados. Como que você constrói esse processo de análise para poder identificar onde está o problema dentro daquela organização? Porque às vezes, eu não sei se as pessoas quando procuram a sua consultoria falam, olha, nós não estamos vendendo e precisamos da sua ajuda. Quais são os indicadores que uma empresa precisa olhar e como que ela pode corrigir um processo que de repente não está funcionando? Vamos lá. Quando a gente fala de indicador de processo, quando você volta para venda de alta tecnologia, o processo perde um pouco do seu protagonismo. E você é obrigado a contar mais com o capital intelectual e criativo de quem está na ponta. Legal. Então, essa questão de indicadores acerca do cliente, ela se perde um pouco, porque em processos de vendas de alta tecnologia, toda oportunidade é única. Sim. Toda necessidade empresarial é única e todo cliente tem uma oportunidade, tem uma necessidade que tem uma digital própria. E essa digital própria em cada oportunidade faz com que você não consiga trabalhar muito com os dados, né? Faz com que os dados fiquem inconsistentes. Quando você mede o cliente. Agora vamos lá. O processo de venda, ele é que nem o processo do fazendeiro, né? Você tem que plantar, tem que nutrir, tem que colher. Muitas empresas, elas trabalham com base no indicador só da colheita, né? Quanto que o cara vendeu? Sim. Né? O que eu posso sugerir é que você tem que ter indicadores que te deem capacidade de avaliar na atuação de cada um desses profissionais o quanto que ele está sendo eficiente, efetivo no plantio, sim, o quanto que ele está sendo efetivo na nutrição e o quanto que ele está sendo efetivo na colheita. Né? Porque o processo tem começo, meio e fim. E a gente não pode medir só o fim. E eu vejo que as empresas medem muito o fim. Sim, né? O cara vendeu ou não vendeu? Não, mas ele não tem que vender. Ele tem que ser capaz de gerar oportunidade. Ele tem que ser capaz de desenvolver uma oportunidade de uma fase para outra. Né? E ele tem que ser capaz de fechar oportunidades. E se você olhar no dia a dia para cada um desses profissionais, com base nesses 3 focos, de começo, meio e fim, você é capaz de perceber, por exemplo, que ele está olhando só para os negócios que tem que fechar e não está esquecendo as etapas anteriores, né? Todo dia você tem que nutrir. O profissional de venda tem que plantar, tem que nutrir. Todo dia tem que nutrir, todo dia tem que vender. Se ele não faz isso, ele não tem um número sustentável. Ele é aquele vendedor que um quarto ele vende muito, o outro não vende nada, depois do outro vende um pouco, depois do outro não vende nada, depois do outro vende muito. E existem sim profissionais que vendem todos os meses, porque são capazes, essa é a mágica, né? Você ser capaz de todo dia cuidar do presente, que é a venda, e todo dia cuidar do futuro, que é a geração de oportunidade. Legal. Só assim, isso tem muito a ver com intraempreendedorismo. O vendedor de alta tecnologia e alto valor, ele tem que ser intraempreendedor, ele tem que ter cabeça de dono. Né? Esse é um dos pré-requisitos para você contratar um vendedor, um profissional. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, no setor de alta tecnologia, você não contrata um vendedor quando você abre uma vaga. Isso está errado. Eu abri uma vaga, eu vou contratar. Não, você inverte. Você contrata quando você encontra. Sim. Porque o requisito é muito alto. E pasme, mas se você contratar direito, você fez 60% do seu trabalho. Se você contratou errado, você está ferrado. Não vai dar certo. Então, saber contratar é uma das mágicas de todo gestor. E então, eu lembro eu assisti uma vez uma palestra do Dr. Jorge Paulo Lema, que uma entrevistadora falou: Dr. Jorge, o senhor é reconhecido por ter os melhores talentos do mercado. Qual é o segredo? E ele respondeu assim: minha filha, faz 40 anos que todos os meses eu faço 6, 7, 8 entrevistas executivas. Todos os meses há 40 anos. E quando eu acho o Pelé, ele usou esse termo, quando eu acho o Pelé, eu arrumo um lugar no time e boto ele para jogar.
Então ele bota a régua lá em cima e não importa se ele tem lugar no time. Mas quando ele encontra, ele Então, encaixa. mas quando encontra, encaixa. Então, quando você fala de account manager ou system engineer, ou vendedor ou pré-venda, né? Porque o pré-venda também faz parte do time de vendas. Sim. Cara, você tem que buscar, você tem que ter um programa dentro da sua empresa de busca de talento. E quando você acha Cristiano Ronaldo, sei lá, vamos trazer para os dias de hoje, você tem que achar um lugar no seu time e colocar ele para jogar. Né? E esse é um processo que vai... eu vi uma frase tão gozada, né? Tirei férias agora, fui para o Nordeste e vi uma frase assim, que falava assim, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Né? E o time de vendas é assim também. Quanto melhor são as pessoas que você coloca na equipe, os outros vão melhorando junto. Né? Então, buscar. Eu aprendi isso quando eu vi o Dr. Jorge Paulo Lemos falar isso, me deu um estalo, eu falei, aprendi. Muito bom, a gente tem que procurar, você é gestor de venda, você tem que procurar talentos pro resto da vida, todos os meses, e tem que ter um programa, um projeto para isso. Você tem que falar com o teu RH, com o teu pessoal de gestão de pessoas, tem que ter, sei lá, premiação interna para quem indica, e você tem, porque achar a pessoa ideal é uma oportunidade. Você pegou aquela pessoa num momento que por qualquer motivo ela não está feliz, ela quer mudar e ela quer uma nova oportunidade. Caso contrário, você vai ficar buscando gente que está empregada e só vai inflacionar o mercado, só vai tirar a pessoa de lá se for por mais dinheiro. Sim. Isso não é saudável. É verdade. Não é saudável nem para o mercado nem para a sua empresa. Legal. E como que você dividiria, por exemplo, um time, né, até para nossa audiência, às vezes a empresa está construindo um time, ou ela já tem um time, às vezes ela quer dividir os executivos de vendas entre executivos que atendem grandes contas, que atendem contas menores. Como que é essa divisão interna dentro de uma empresa, de uma estrutura de vendedores ou de executivos que atendem grandes contas? Vamos lá. Você falou de contas menores e contas SMB e Enterprise. Isso. Times de venda para trabalhar com SMB e Enterprise funcionam dentro de uma mesma empresa? Um amigo uma vez me deu o seguinte exemplo que eu achei interessante, porque eu falei e ele respondeu dessa maneira. Funciona, mas são bichos diferentes. Sim. Elas podem estar no mesmo zoológico, mas em jaulas diferentes. Então, se você vai ter um time que trabalha para o segmento SMB, o processo assume um protagonismo na venda e, diferentemente disso, no segmento Enterprise, o potencial intelectual da pessoa que está na frente, do time que está na frente, assume o intraempreendedorismo, né? O jeito de dono assume um protagonismo maior. E estas pessoas, elas não lidam muito bem com processos rígidos. E não adianta você pegar esses talentos e colocar em processos rígidos. Eles precisam intraempreender, eles precisam criar. E essas pessoas você lidera através do resultado. Não importa como ele vai fazer. Sendo ético, correto, estamos de acordo com o compliance da empresa e tudo mais, ele faz do jeito que ele quer e você vai gerir o resultado, não o processo. No SMB é diferente, você gere o processo, né, que você alcança o resultado. Então, se você quer buscar os dois segmentos, você tem que ter times diferentes, com gestores diferentes. Legal. Acabou. Mas eu tenho empresas pequenas, empresas grandes, do segmento Enterprise, que fazem compras pequenininhas também. Às vezes, você pode ter junto do Account Manager os assistentes de vendas, onde o Account Manager ele se apresenta assim, olha, nós somos um time de vendas, né? Eu sou responsável, mas fulano ou fulana me ajuda, suporta a gente aqui nos negócios menores, onde você precisa de mais agilidade, às vezes eu estou envolvido em outro projeto, mas eu continuo responsável, então ele vai te ajudar nessas demandas menores. Aí os Inside Sales podem ajudar o Account Manager em questões mais transacionais nas grandes contas. Agora, não existe uma resposta para todos os negócios, eu volto a dizer, todo negócio é único. Então o gestor tem que olhar para dentro de si e entender, né? Legal. Porque todo negócio é único. Legal. Não existe uma metodologia que atenda a tudo e a todas as empresas. Legal. E dentro desse processo, qual que seria uma dica principal? Aí eu vou simular 2 cenários. Uma empresa que já
atua com vendas complexas, você pode dar uma dica, e uma empresa que vai iniciar vendas de alto valor e vendas complexas. Quais seriam uma dica para quem já tem essa estrutura que você deixaria aqui dentro desse episódio hoje? Eita, essa coisa de dica assim é uma mágica difícil, né? Uma dica. Não, pode ser uma ou várias, não tem problema. Primeiro. Pode ser um insight final. Então. Um insight final? Isso. Tá. Eu vou te dar um número, né? Eu trabalho, o meu mercado são empresas que faturam mais do que 500 milhões de reais. Uhum. Se você fizer algumas pesquisas, você vai descobrir que no Brasil existem 1.000 empresas que faturam mais do que 500 milhões de reais. Então, legal. O seu mercado são 1.000 empresas, primeiro. E aí, se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que dessas 1.000, 400 estão no estado de São Paulo, 80 estão no estado de Minas Gerais, 40 está no estado do Paraná, 40 está no estado de Santa Catarina, 70 está no estado de Rio Grande do Sul, e aí vai, e por aí vai. Então, você tem que decidir primeiro, né? Eu tenho esse mercado, quantas pessoas eu preciso, em que regiões, para ocupar o meu mercado. Você tem que decidir primeiro qual mercado você vai ocupar. Legal. Né? Eu vou ocupar o estado de São Paulo. Tem 400 empresas nesse perfil. Quantas empresas um account manager consegue trabalhar de maneira adequada? 30. Né? Sei lá, você vai ter que ter 10, 15 AMs para cuidar bem do mercado de São Paulo, né? Só o mercado de São Paulo. Sim. Eu preciso de 1, 2 para cuidar. Então é importante você olhar para o teu cliente e criar uma lista de clientes. E se você fizer alguma pesquisa, você vai perceber que você descobre na web quem são essas 1.000 empresas e você escolha. Essa é a dica, escolha quais são os clientes que você vai atacar. Se são grandes empresas, eu vou completar ainda isso. Entra no site dessas empresas, vai lá em relação com os investidores, geralmente são todas sociedades anônimas, estão listadas em bolsa, e no site relação dos investidores você tem o balanço deles aberto, você vai descobrir quanto que ele investe todos os anos em tecnologia da informação. E ali você sabe que mais ou menos metade daquilo é investimento, outra metade é custeio. Então você sabe que ali naquela empresa ou naquela relação de clientes você tem um mercado de tantos milhões de reais para disputar. Legal. E aí você vai ser capaz de criar suas carteiras e focar, não tem mágica, focar nas carteiras para que o AM seja capaz de aprender muito sobre os seus clientes e assim se tornar relevante. Dei várias dicas numa dica só, mas é impossível num segmento tão complexo você dar uma dica que resolve tudo. Legal, mas foi ótimo. E pra gente encerrar o nosso episódio, seria legal se você pudesse recomendar um livro, ou um ou vários, eu não sei, para nossa audiência. Olha, eu vou recomendar, eu falei aqui, todo mundo conhece o Spin Selling. O Spin Selling, ele é bastante interessante. Porque no Spin Selling 1, você aprende a justificar o que motiva o investimento. Mas no Spin Selling 2, que é esse que eu estou recomendando, ele dá uma visão mais interessante ainda. Por quê? Porque quando você olha para o funil de vendas, quais são as fases do funil de vendas? O primeiro eu prospecto, depois eu qualifico, Sim. Depois eu proponho, depois eu fecho. O que são essas fases? É como se eu estivesse fazendo a burocracia do que o vendedor faz. O vendedor prospecta, depois o vendedor qualifica. Então, essas fases olham pro vendedor. E o Spin Selling 2 cria um olhar inverso. Ele cria um funil de vendas que é mais conhecido pelo marketing, mas ele propõe um funil de vendas que não olha para o vendedor, mas para a jornada de compra para o cliente. Legal. Então ele fala num cara de alta tecnologia, num cara de alto valor, o que passa na cabeça, o que o vendedor, o que o comprador ou o cliente está pensando em cada uma das suas fases de evolução na sua jornada de compra e bota o vendedor a pensar o que eu faço para ajudar esse cara a pular para a fase da frente. Então o Spin Selling 2 é bem interessante e ele é mais moderno, né? Porque ele tem essa visão não de funil de vendas, mas de jornada de compra. Então ele não olha para o vendedor, ele olha para o cliente. Legal. Bom, e obrigado pela dica.
vamos comprar esse livro, né, e vamos ler. Agora eu gostaria que você se apresentasse, né? A gente começou falando mais do conteúdo e tal. Então conta um pouquinho da sua jornada trabalhando com empresas de tecnologia, quando começou. Se quiser mencionar também empresas as quais você já trabalhou, projetos que você já participou, volume em venda, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1988, quando eu passei a vender PBX. Na verdade, nem o AD automático tinha, né? Era equipamento de telefonia e um fabricante bastante conhecido hoje, uma empresa que chama-se Intelbras, uma empresa bastante conhecida hoje no Brasil. E de lá para cá, aí eu fiz uma carreira executiva, né? Dentro dessa mesma companhia, lá no começo dos anos 2000, eu criei uma universidade corporativa, né? Eu participei da criação, né, da fundação dessa universidade corporativa. Eu era a pessoa que dava aulas de gestão de vendas para as revendas dessa marca. E em 2004, quando eu saí dessa empresa, eu falei, eu quero ser consultor. Eu quero treinar as pessoas, eu adorei dar aula, eu quero treinar as pessoas. E não consegui, naquele momento, ter sucesso como consultor, não consegui vender meus projetos, não consegui prosperar. E lá em 2005, eu resolvi então montar uma revenda de TI e fui um revendedor importante, fui um partner Cisco, trabalhando como integrador de TI. De 2005 até 2016, quando eu vendi minha operação, eu tinha passado um pouco dos 50 anos e falei, se eu não tentar realizar o meu sonho agora, de ser uma pessoa que ensina as outras pessoas, que transforma as empresas, que ajuda os empresários, eu não vou conseguir ser mais, eu vou ficar velho e não vou conseguir ser mais. Aí vendi a minha operação e montei a minha consultoria, que dessa vez deu certo. Eu já atuei para mais de 30 empresas desse setor, Legal. Entre os quais alguns fabricantes, atuo para alguns distribuidores também, trabalho para empresas locais, empresas globais também, e sou um consultor, sou um mentor de líderes e sou um treinador, professor de vendas, né? Na verdade, um professor de vendas não, um professor da minha experiência. Eu ensino o que eu aprendi, né? Eu acho que é isso. Legal. Né? Muito bom. E essa é a minha história. Muito eu bom. sou pai do Henrique, do Rafael, marido da Cláudia. Legal. Principalmente, né? E em segundo turno sou consultor de vendas. Legal. Ciro, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Amplifica Cast. Eu vou deixar também os links da rede social do Ciro, LinkedIn, o site da empresa dele. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo, você pode mandar uma mensagem para ele. Tá certo? Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado.